Olá, queridos alunos. É um grande prazer poder estar com vocês no Volta às Aulas para estarmos juntos nessa disciplina de psicologia pastoral ou aconselhamento pastoral. Bem, essa disciplina está sendo ministrada no curso Bacharel em Teologia, a primeira disciplina do primeiro semestre do ano de 2022. O conteúdo pode ser assistido talvez posteriormente e sempre atualizado com a questão contemporânea de cada momento. Mas é um grande prazer poder estar com vocês e espero que este ano o Criador possa continuar nos guardando de doenças, pandemia e possa nos fazer prosperar, né? Tempos de crise necessitam também da providência do Eterno no que se refere à prosperidade. Então, meus votos é que vocês estejam bem, sempre saudáveis e que a vida financeira de vocês também prospere cada vez mais, com trabalho, com negócios, com clientes e que o Eterno abençoe. E também a vida ministerial. Muitos de vocês que estão no curso Bacharel em Teologia têm uma atuação na prática episcopal ministerial, alguns como líderes, outros como pastores ou padres e assim sucessivamente. Mas é importante destacar que a nossa disciplina psicologia pastoral, ela não se refere propriamente para pastores ou padres. Perceberemos que o conteúdo trabalhará técnicas de aconselhamento. E quando se refere a aconselhar, nós podemos aconselhar tanto o nosso líder na empresa como o nosso liderado. Podemos aconselhar filhos, como podemos aconselhar pais. Podemos aconselhar pessoas próximas ou podemos aconselhar pessoas distantes. Hoje em dia, com o auxílio da internet e dos recursos tecnológicos, é possível até aproximar quem está distante no que se refere ao aconselhamento. Então, o que antes era chamado de aconselhamento por intermédio do telefone, hoje você consegue aconselhar pela chamada de videoconferência e não importa a distância, mas o aconselhador e o aconselhado podem se ver naquele determinado momento, naquele determinado horário, ao vivo e assim interagirem no que se refere à prática de aconselhamento. Para essa disciplina, eu quero sugerir o livro Texto, ok? Essa obra, Aconselhamento Pastoral, do Klinebel, é uma obra já um pouco antiga, mas porém um best-seller nessa área. Esse professor lançou essa obra pela editora Sinodal e nós estaremos indicando essa obra como livro texto. Ok, meus queridos? Então eu vou estar abrindo a temática, colocando alguns tópicos para que possamos discutir e depois que eu estiver enviando essa aula, estarei enviando umas páginas do livro e também a tarefa, ok? Então, vamos lá.
Bem, eu não me apresentei, mas eu acredito que todos já me conhecem, né? Mas vale a pena nos apresentar, sim. Então, eu sou o professor Roberto, responsável pela Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB. Essa é a disciplina de Psicologia Pastoral do curso Bacharel em Teologia. Minha formação é nas Ciências da Religião, com mestrado e doutorado, propriamente com exegese do Antigo Testamento, e nos apaixonamos também por essa disciplina, como tantas outras da graduação, que valem a pena serem discutidas e todo graduando, seminarista, bacharelando, dar o máximo de atenção para essa disciplina. Bem, queridos, psicologia pastoral, aconselhamento pastoral, gira muito em torno sobre as técnicas de aconselhamento. É bem verdade que quando se fala de pastoral, é muito complexo, visto que nós vivemos em uma sociedade onde o movimento neopentecostal construiu na grande massa uma imagem de que o pastor é uma espécie de vendedor, a fé é um produto e o púlpito é um balcão. Então, essa questão mercadológica da fé e do pastor como uma espécie de vendedor é o que está na mente das pessoas. Em outros casos, muitas pessoas recebem a ordenação pastoral, no entanto, nunca passaram por um treinamento episcopal para entender o que realmente deve ser o trabalho do pastor ou do padre, que geralmente não está vinculado só a um lugar de destaque num determinado grupo religioso. O trabalho do padre, o trabalho do pastor, gira muito em torno do aconselhamento. Uma das coisas que ele mais desenvolverá no seu trabalho é o trabalho de aconselhar pessoas. Logo, se o determinado bispo, padre, pastor, ele não gosta de aconselhar, visitar, estar com pessoas, será muito difícil ele desenvolver este trabalho com eficiência e eficácia. Geralmente existem bispos que eles são vistos pelas suas comunidades de fé no início da reunião, onde ele vem de uma porta atrás do púlpito, inicia a reunião e quando ele finaliza a reunião ele volta para aquela porta e ninguém vê ele. E alguns desses não desenvolvem aconselhamentos com os seus membros ou com os participantes das suas reuniões. Bem, é um método que foge muito da questão prática episcopal. O bispo ordenado espera-se que o mesmo desenvolva um trabalho de aconselhamento com a sua comunidade. E nós perceberemos que não é só o aconselhamento, e em alguns momentos também o acompanhamento. E isso é uma tarefa um tanto quanto difícil. Mas nosso primeiro tópico, conflitos, solução versus aconselhamento. É muito diferente do que algumas pessoas talvez esperam. Uma vez eu ouvi um pastor amigo meu compartilhando uma experiência que uma mulher que foi membro da igreja dele por algum tempo, ela tinha se divorciado e procurado ele com um novo namorado, né? Um namorado lá de 18, 20 anos, não pela idade dele, né? Mas ela já tinha tipo o triplo da idade dele.
E aí ele veio com ela, né, nessa reunião, conseguiu uma reunião, um gabinete pastoral. Aí ela foi conversar com o pastor, claro, perguntou, né, onde estava o esposo dela, porque conhecia. Aí ela disse, não, na verdade, esse aqui agora é o meu companheiro, porque aquele foi um relacionamento não aprovado por Deus, e esse aqui que nos conhecemos, esse aqui é o aprovado por Deus, e eu queria que o Senhor falasse alguma coisa, né, nos desse um aconselhamento, porque esse aqui é o que Deus preparou para mim. Ou seja, ela não queria um aconselhamento, né? Ela queria simplesmente mostrar o novo relacionamento. E antes dos conflitos que resultou talvez na separação daquele casal, ela nem procurou o bispo para tentar dialogar. Na verdade, só quis apresentar o namorado atual e o bispo não teve muito o que fazer ali. E também, claro, né, fica difícil simplesmente dar uma palavra positiva quando não se sabe o contexto de uma situação. Então, o que eu quero dizer com solução versus aconselhamento? O aconselhador, ele precisa tomar muito cuidado, porque ele não precisa dar soluções aos seus aconselhados. Ele precisa simplesmente aconselhar. E aconselhar nem sempre é dar solução, mas demonstrar possibilidades, caminhos, porque é muito difícil lidar com pessoas. Às vezes, quando geralmente aconselha-se uma pessoa dando somente um caminho, se aquela pessoa trilhar aquele caminho e der certo, ela vai elogiar o aconselhador e dizer que, ele é o melhor aconselhador do mundo. Mas se der errado, a pessoa vai demonizar o aconselhador e dizer que ele é o pior aconselhador do mundo, porque ele não precisa necessariamente dar soluções. O aconselhamento pode demonstrar caminhos e possibilidades. O aconselhador, ele pode mostrar de uma outra forma aquilo que o aconselhado talvez não esteja conseguindo enxergar. Talvez mediante o problema que o aconselhado esteja passando, ele só consegue enxergar uma coisa: divórcio, fechar a empresa. Ele só consegue enxergar de uma maneira. E quando o aconselhado compartilha desde o contexto até o meio do problema com o aconselhador estando de fora, ele pode ter uma visão panorâmica do problema e mostrar para o aconselhado que está vivendo aquela situação difícil outras possibilidades. E essas outras possibilidades podem ajudar o aconselhado a tomar a sua decisão. O que eu quero dizer? A decisão final não deve ser do aconselhador. A decisão final tem que ser do aconselhado. O aconselhador, ele mostra caminhos, ele demonstra possibilidades, ele ajuda o aconselhado a enxergar talvez outros caminhos, né, outras possibilidades, mas a decisão final tem que ser do aconselhado, porque em algum momento, digamos que o aconselhador diz separa mesmo, aí o aconselhado vai lá e separa, e depois de um mês ele se arrepende. A culpa vai ser do aconselhador. Ou seja, o aconselhador, ele mostra caminhos e possibilidades. Para isso, obviamente, ele precisa de um momento com o aconselhado. E alguns autores chamam esse momento de gabinete pastoral.
Ou seja, é o momento que o aconselhado está em reunião com o aconselhador e o aconselhado vai se abrir, né, a esse aconselhador. Obviamente que precisa de uma relação de confiança, porque em muitos casos o aconselhado ele não tem confiança de abrir o seu problema ao aconselhador, principalmente se a instituição por trás do aconselhador for aquelas instituições que geralmente pegam o problema do aconselhado e fazem uma reunião entre a membresia e expõem o problema do aconselhado. É difícil de acreditar, mas ainda tem instituições religiosas que têm essa prática de expor o problema de um membro para toda a comunidade. Então, por causa disso, muitos aconselhados eles têm dificuldade de expor o seu problema ao aconselhador com medo de talvez o seu problema vir a público. E não é o caso, não é? O ideal é que o aconselhador ele tenha ali um voto de confiabilidade, de fidelidade com o aconselhado e ele aconselhe sem precisar fazer todo esse cenário horrível, né, que é expor a vida do aconselhado de forma pública. Então, solução versus aconselhamento se refere justamente nisso, em o aconselhador não está tão preocupado em dar a solução ao aconselhado, mas sim de mostrar caminhos e possibilidades para que o aconselhado ele consiga escolher e ele consiga tomar a sua própria decisão. Claro, na multidão de conselhos a sabedoria, ele terá agora melhor possibilidade de escolher entre o caminho ou outro que ele estará trilhando, ok? 2. Aconselhar e acompanhar. Aqui esse tópico 2 é algo um tanto quanto importante, necessário, mas difícil. Ou seja, se o aconselhador acompanha um casal em crise, talvez não adianta ele acompanhar para um aconselhamento e depois se distanciar por um ano desse casal. Porque talvez todo aquele aconselhamento que resultou no término dos conflitos para aquele momento, depois vá por água abaixo. Porque aquele casal precisaria ser aconselhado, precisaria ser acompanhado e acabou não sendo acompanhado. Então, o aconselhamento, ele precisa estar interligado com o acompanhamento. O aconselhador aconselha, mas ele não corta o cordão umbilical. Ou seja, ele está próximo. Ele liga, ele manda e-mails, ele manda WhatsApp, ele tenta estar próximo do aconselhado para saber se esse aconselhado está indo bem, está precisando de mais alguma coisa. O aconselhado precisa saber que ele não está trilhando a sua jornada sozinho. O aconselhador, que talvez seja o seu líder episcopal, ele está o auxiliando, está o ajudando, e o aconselhado ele não se sente desamparado, ele se sente amparado. Tem mais alguém com ele, torcendo pelo sucesso da empresa, torcendo pelo sucesso financeiro, torcendo para que aquele vendaval que está trazendo conflitos seja solucionado. Ok? 3. Aconselhar para curar. As páginas do livro que vocês estarão lendo vai trazer também alguns aspectos do aconselhar, o aconselhador como
um agente da poimênica, ou seja, a poimênica como aconselhar ou como trazer cura à pessoa doente. Justamente o conselho também tem esse objetivo: trazer alívio à dor, trazer cura à pessoa doente, trazer esperança à pessoa que não tem mais esperança, porque talvez, mediante o problema que ela está passando, ela não enxerga mais esperança. Mas o conselho pode trazer cura, alívio e renovar as esperanças. Logo, o aconselhador, ele também pode trazer o aspecto de cura. E não é propriamente a cura do corpo, é o que se fala a cura da alma. Em alguns momentos, quando a alma está abatida e o aconselhado ele está em agonia profunda por um relacionamento que rompeu, por um ente querido que faleceu, por algum problema que se ocorreu, o conselho pode trazer cura ou alívio ao aconselhado. Então, as palavras direcionadas do aconselhador precisam também trazer cura, alívio à dor do aconselhado. Então, perceba que é um trabalho que está totalmente vinculado também com o papel episcopal do bispo, do padre, do pastor, mas com pessoas que se relacionam com outras pessoas, com amigos, com familiares, com pessoas que vão se solidarizar com outras pessoas. Então, eu abro a disciplina de psicologia pastoral, discutindo essas temáticas. Segue também as páginas para leitura e as tarefas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.